Pai, muito obrigado por esse dia. Que seja um dia frutífero, que seja um dia de graça e unção sobre a vida dos teus filhos. Eu quero declarar, meu Deus, que esse dia seja um dia ativador, aonde a tua palavra entra no coração dos teus filhos, produzindo bons frutos. Mas também entra como uma espada, Senhor, trazendo o discernimento. Santo Espírito, traga discernimento. Traga, meu Pai, discernimento na vida dos teus filhos para que eles possam entrar em níveis profundos de revelação e santificação. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Seja bem-vindo para mais uma mentoria. Que o Senhor te abençoe de uma forma especial. Nós estamos trabalhando acerca das maldições, né? Acerca das maldições financeiras, maldições que travam as nossas economias, pecados que fazem com que a nossa economia seja totalmente travada, mas o que nós queremos aqui é, em nome de Jesus, destravar todas essas questões aí que possa travar a nossa vida. Bem, nós sabemos que as nossas atitudes, elas refletem, irmãos, isso é muito importante. Todas as nossas atitudes refletem na consequência, no andar da nossa vida. Uma das coisas que eu sempre costumo dizer para as pessoas, ninguém está aonde está por acaso. Eu quero que você sempre pense nisso, querido. Ninguém está onde está por um acaso, ou a sorte do acaso, ou o azar do acaso, seja bom ou ruim. A gente vê as pessoas, não, mas foi sorte. Não, querido, ninguém está onde está. Mas também, não, é muito azar. Não, ninguém está onde está por uma situação do acaso. Sempre o Senhor quer trabalhar algo na nossa vida. Amém? Entenda que sempre o Senhor está querendo trabalhar algo na tua vida, na nossa vida, na tua família. Só um momentinho. Então, às vezes você fala assim, minhas finanças, tá? Querido, tem alguma coisinha que o Senhor quer trabalhar. Sempre tem alguma coisinha que o Senhor quer trabalhar. Fé, confiança, fidelidade, ou às vezes são pecados que podem estar sendo ativados, mas sempre tem alguma coisinha que o Senhor quer alinhar em nós. Amém? Então, produtividade. Esse também é um ponto bem interessante, a produtividade. Por quê? Porque quando você começa a ser fiel no teu dízimo, nas tuas ofertas, o Senhor libera 100% para que você produza. Lembre-se, um produziu 30, outro 60, outro 100. E às vezes você chegou na produtividade dos 100%. Né? Você está ali, mas é o 100% do que você pode produzir. Então, se uma máquina produz, vamos colocar aqui, 10 coisas num dia, o Senhor libera através dos teus dízimos, das tuas ofertas, essa máquina para produzir 100%. Mas ela só vai produzir 10, porque a capacidade dela produzir é só 10. Então a gente pensa, não, agora eu vou prosperar. Não, você vai ser produtivo na plenitude daquilo que você pode produzir. Aumente a tua capacidade de produzir, que os recursos aumentarão, as coisas aumentarão, tudo aumentarão. Então, algumas coisas que eu vou vendo ao longo do tempo, né? As pessoas, mas apóstolo, e para prosperar? Aumenta o teu nível de produtividade. Isso daqui até no reino espiritual é assim. E o Senhor deu deu a cada um segundo a sua capacidade. Seja dons, o apóstolo Paulo fala disso, que ele distribui os dons segundo a capacidade de cada um. E quando nós vamos ver as parábolas, você vai ver que ele distribui os bens segundo a capacidade de cada um. Então, todo mundo tem a sua capacidade de produzir. Então, às vezes, eu estou entrando aqui nesse leque, né? Estamos falando de finança, às vezes não tem maldição na tua vida, mas você está no máximo da tua capacidade de produzir, aumente a tua capacidade de produzir. Mas as minhas finanças estão estagnadas. Não, às vezes não está estagnada, ela está no limite da tua produção. Você vai ter que se empenhar para aumentar a tua capacidade de produzir. Amém?
Então, assim, está no limite. Não tem como mais estar nisso, não tem como produzir mais daquilo que você está produzindo do modo que você está fazendo ou está andando com a tua vida. Ou seja, você está no limite, o Senhor te dá segundo a capacidade. Ou, às vezes, sim, é uma maldição que pode estar atuando aí e você não está conseguindo sair do lugar. Então, o que nós estamos vendo aqui são pecados que fazem com que a tua vida seja travada e a tua economia esteja travada e não produza mais do que pode produzir. Amém? Nós falamos de 4 pecados até agora e eu volto como diz, eu volto a falar, até porque né, esse estudo está sendo gravado, está sendo lançado. Esses pontos são os pontos que eu ouvi do apóstolo Levi Domingos, um apóstolo de Curitiba, né, fazendo parte também do Conselho Apostólico. Então, eu achei muito interessante a pontuação que ele colocou. É lógico que a gente acrescenta algumas palavras a mais ali, mas os textos, as coisas, foram pontuados por ele. Então, estou dando crédito aí. Né? Aí não é meu no sentido que fui ali colocando, não. É? Então, só deixando aí pontuado. Vamos lá. 5º pecado que pode travar a minha economia. Ser um fiador. Não, isso daqui é tremendamente terrível. Vamos ler aqui. Provérbios 11:15. Quem fica por fiador de outro sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. Provérbios 22, 26 e 27. Não estejam entre os que se comprometem e ficam por fiador de dívidas, pois se não tens com que pagar, por que arrisca perder até a cama de debaixo de ti? Provérbios 27, versículo 13. Tome-se a roupa aquele que fica fiador por outrem, e por penhor aquele que se obriga por mulher estranha. Então, preste atenção aqui. O ser fiador pode também ser uma consequência dos problemas econômicos de alguém. Como assim, apóstolo? Eu vou dar alguns pontos aqui para que você entenda. Primeiro ponto, quando uma pessoa pede um fiador, ou seja, exige um fiador, quando uma instituição financeira, alguma coisa, exige que alguém seja fiador, é porque a linha de crédito ou a segurança de crédito de alguém não está segura. Ou seja, eu não conheço, então eu preciso de alguém que tenha um bom relacionamento, possa, então, assegurar que essa pessoa vai pagar. Então, preste bem atenção. A cobrança para um fiador é mais severa do que para o próprio devedor. Porque o fiador é aquele que está colocando aqui, dizendo, ó, pode vender para esse cara aqui, que se ele não pagar, eu pago. Isso é um fiador. Você entendeu? Então, quando é necessário um fiador, é isso. Apóstolo, eu não posso ser fiador de ninguém. Eu não posso ser fiador. Deixa eu te falar uma coisa. O segundo texto, ele é bem claro. Não estejam entre os que se comprometem e fica por fiador de dívida. Provérbios 22, 26 e 27. Pois se não tens com que pagar, por que arrisca perder a cama de debaixo de ti? Deixa eu te explicar uma coisa. Esse é o meu modo de ver. Querido, o ser fiador de alguém, entre nessa questão. Ah, mas alguém pediu. Somente se você tem condição de arcar com as parcelas. Exemplo. O irmão lá pediu para que se eu possa avalizar ele. Quanto é a parcela? A parcela é de R$100 por mês. Faz o cálculo na tua matemática. Mas R$100 por mês eu dou conta de pagar. Se o irmão não pagar, eu dou conta de assumir a dívida. Você entendeu aqui? Mas quanto é, irmão? Não é 5 mil por mês a parcela. Você tem como pegar e assumir parcelas de 5 mil? Não, eu não tenho como.
Então, irmão, por que você vai perder o que você tem? É isso que ele está dizendo. Se você não tem como pagar isso que você está garantindo, por que você vai entrar nisso? Você pode perder tudo. Porque se você não tem como arcar essa dívida, eles vão cobrar de você. Então, essa questão do ser fiador, eu sempre uso esse critério. Ah, eu nunca vou ser fiador? Não, não é isso. Mas veja se você tem condição de arcar com a dívida, se essa pessoa não arcar. Deixa eu dizer uma coisa séria para você, querido. Seríssima. Tem coisas que realmente não temos possibilidade de pagar. E está além, ou seja, eu vou mudar aqui a conversa. Tem coisas que não temos como garantir naquele momento. Eu estou começando uma vida financeira, eu não sou conhecido das instituições financeiras, então não é que a pessoa está sobre uma maldição, não, porque realmente eu não estou conseguindo aqui, é a primeira compra, é uma coisa nova, né? Tipo assim, eu tô indo um pouquinho mais longe daquilo que eu já fui, o banco ou alguma operadora financeira vai ficar desconfiado, meu nome não é conhecido, ou seja, a minha linha de crédito ainda não está fixada, vai pedir um fiador. Amém? Mas eu vou entrar aqui num outro ponto. Às vezes, essa pessoa que está te pedindo pode estar sobre uma maldição. Amém? Eu vou dizer aqui, eu louvo a Deus por vários irmãos, né, no decorrer da minha vida, que às vezes emprestaram cartão, emprestaram um nome, né? A gente comprou como igreja, a gente comprou como eu mesmo, e os irmãos, até hoje, né, nunca desonrei nenhum dos compromissos. Porém, o que eu estou dizendo aqui é que, às vezes, a pessoa que está te pedindo pode estar sobre um ataque terrível nas finanças. E, consequentemente, não vai dar conta de pagar. Porque se ele já está sobre um ataque e sobre uma maldição, ele não vai ter como pagar isso daqui. E você vai ficar responsável. Quantas pessoas têm, né, as suas linhas de créditos manchadas por causa disso, né? Você vai ouvir várias histórias dessa questão. Então, analise bem, querido, quem está te pedindo. Se é uma pessoa idônea, se ela está tendo como diz, se ela está tendo somente dando um passo a mais, que isso não é problema, ou se a vida dessa pessoa está sob um ataque de uma maldição. Porque aí, se você está ajudando alguém que está sob um ataque, com certeza você vai apanhar junto. Isso eu falo em tudo, irmãos. Cuidado para tentar, às vezes, ajudar a quem Deus não está querendo ajudar. Entende? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Há um texto que diz assim: não seja demasiadamente bom e nem demasiadamente mal. Infelizmente, eu aprendi a duras penas isso. Porque às vezes a gente está tentando ajudar quem Deus não está querendo ajudar. Então hoje eu analiso muito bem. Entende? Ah, mas vamos ajudar. Não, cuidado, querido, que às vezes Deus está querendo tratar alguma coisa aqui. Vamos para a vida de Jó. Imagine se esses três amigos tentassem ajudar Jó. Esses três amigos também entrariam na sentença contra Jó. Por quê? Porque Jó estava passando por uma disciplina. Não é sobre uma maldição ou Deus punindo, não. Deus estava querendo lapidar a vida de Jó na humildade. Ele era muito orgulhoso. A gente já falou sobre isso. Então, quando você vai ajudar alguém, principalmente na área financeira, só observe, querido. Às vezes a pessoa está passando por dificuldade mesmo. Ajude, contribua, oferte, seja irmão. Mas, às vezes, querido, a pessoa é uma caixa d'água furada. Que quando... Isso daqui eu estou falando porque como diz, nessa longa estrada da vida eu já vi muitas coisas. Às vezes a pessoa está sendo roubada por tabela. O que é isso? O devorador pode te pegar? Não, porque você é dizimista, mas ele rouba por tabela. Às vezes é um filho descontrolado
que aí você está sempre ajudando, ou seja, a tua finança está indo embora por tabela. Às vezes é um irmão, às vezes é um vizinho, às vezes é um parente, que a tua finança está sendo roubada por tabela. Você entendeu? Então, só analise bem, só isso. Eu sempre costumo dizer, né? Qual foi o único problema daquele cara que estava no barquinho, que tinha um barquinho, que estava indo? Qual o único problema que ele teve? Vender a passagem para Jonas. O cara quase perdeu o barco, quase perdeu a vida e perdeu todas as mercadorias. Às vezes você está querendo colocar um Jonas que está correndo e fugindo de Deus dentro do teu barquinho, meu irmão. E aí o barquinho vai começar a coisar. Então, cuidado. Ser fiador, faça mediante a tua capacidade de compra. Aquilo não vai fazer falta para você, aquilo não vai fazer falta para a tua vida, aquilo não vai te colocar num patamar de endividamento, você não vai ficar ruim se você precisar arcar com alguma coisa. Às vezes, não precisa falar que você vai ter que dar isso por mão, mas às vezes chegou na data do vencimento, ele não vai ter, ele vai ter daqui 5 dias, se você consegue fazer isso, vai ter daqui 10 dias, você tem como arcar e depois ele arca com você, às vezes é uma pessoa conhecida. Entendeu? Então faça. Agora, meu irmão, se você não tem, cuidado, porque às vezes você pode se comprometer sem ter condição, e aí as tuas finanças entram junto. Aí a tua economia, o teu nome, o teu crédito entra junto dentro dessas questões. Amém? Então, só analise isso daí. Próximo. Suborno. Gente, não tem coisa maior para travar a finança de alguém mais do que o suborno. Não tem, eu não consigo ver assim, coisas, né, níveis, tem coisas de igual, vou colocar aqui, de igual equivalência, mas o suborno, meu irmão, o suborno ele é terrível. Abra aí, Provérbios 15, 27. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Veja que ele está dizendo aqui que aqueles que subornam ou é ávido para ficar rico através das compras, dos presentinhos ali, meu irmão, transtorna a casa inteira. Olha que terrível. Mas o que odeia o suborno, esse viverá. Provérbios 17, 8. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá. E para onde quer que se volte, terá o seu proveito. Ou seja, na cabeça dele, o suborno Provérbios 17, 8. O suborno é a pedra mágica, meu irmão. Você compra aqui, paga ali. É a vara do escatim-bim-bim, né? Você consegue tudo o que quiser através de suborno. Segundo o texto aqui, ele está dizendo, para a pessoa que tem o suborno nos seus olhos, né, na sua mente, o suborno é a pedrinha mágica. Meu irmão, é só molhar a mão ali, é só dar um presentinho ali, pronto, você consegue o que você quiser. Deuteronômios 10, 17. Agora a gente estava em Provérbios. Quando nós vamos para Deuteronômios, meu irmão, a gente vai ver a lei. Então, quando nós tratamos de lei, aí você vai ver as maldições decorrentes da quebra dessa lei. Então ele diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. Amém? Está lá em Deuteronômio 10, 17. Outro texto, Êxodo, que também fala da lei, 23, 8. Olha o que diz em Êxodo 23, 8. Também suborno não aceitará, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras do justo. Irmão, olha aqui. Ele está dizendo assim, olha, o suborno, ele cega até as pessoas mais perspicazes, a pessoa mais atenta, a pessoa mais, mais, como que eu posso colocar essa palavra aqui?
mais sábia, mais atenta. O suborno cega as pessoas mais prudentes. As pessoas que aceitam o suborno, ela está pervertendo a justiça. Isso é terrível, irmão. Salmo 26, 9, 10. Não colhas a minha alma com os dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crime e cuja destra está cheia de suborno. Ou seja, quem aceita suborno, quem suborna, ele está considerado como os criminosos. Olha que terrível, querido. É equiparado com criminosos. Pois bem, o suborno é o ato de você cegar a justiça. Eu vou colocar aqui uma questão clara. Por que nós achamos que o Brasil está como está? Vamos lá. Os tribunais de justiça, que nós estamos tendo aí um embate com os supremos tribunais, por que está essa bagunça na lei? Por causa do suborno. Ou seja, quantidades de dinheiro que fecham a boca da justiça. E era isso que Deus estava dizendo. Juízes, não aceite nunca suborno, porque senão você vai estar deixando de fazer justiça e sendo injusto. Aqui nós vamos entrar, irmãos, para aquela questão da lei. Cuidado, irmãos que trabalham na lei. E aí não é só advogados, juízes, policiais. Não, não. Agora vamos colocar para todos os líderes, porque nós somos responsáveis de fazer justiça. Todas as pessoas que estão sobre alguém, liderando alguém, você é responsável de manter a justiça. Quando nós falamos de fazer a vontade de Deus, querido, fazer a vontade de Deus é ser justo. Quando você vai ver, por exemplo, o jejum aceitável, é o jejum da justiça. Quando nós vamos ver tudo que é aceitável diante de Deus, sempre vai estar justiça. O que é justiça? As coisas serem julgadas do modo correto, não tendo dois pesos e não tendo duas medidas. Sempre sendo justo, não importa quem seja, seja justo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver a prática da justiça de um modo até mesmo assustador. Por quê? Porque o Senhor diz o seguinte: se alguém está pecando, meu irmão, não importa quem seja, pode ser a tua mãe, pode ser o teu pai, pode ser o teu filho, mata. Cara, isso é terrível. Como assim mata? Quando o Senhor pega e fala assim, pega a tua espada e levanta contra o teu irmão e mata tudo. Então parece que a gente vê um Deus sanguinário. Mas não é, querido. Deus estava treinando uma nação a ser justa. Porque nós temos a tendência de ser muito severo com os de fora, mas os de dentro, nós somos muito misericordiosos. Como nós agimos de misericórdia para aqueles que estão perto? Mas como nós somos severos porque estamos longe? Deixa eu só falar, porque às vezes você fala assim, eu nunca aceitei suborno. Mas como você trata os pecados daqueles que são teu amigo e como você trata os pecados daquele que não são os teus amigos? Você vai ver que existe dois pesos. Aqueles que você não conhece e não gosta muito, meu irmão, tem que morrer mesmo, tem que pagar por aquilo que fez. Mas quando é alguém de perto, não, Jesus é misericordioso, Jesus é amor, gente. Jesus é amor. Gente do céu, mas o amor de Jesus é tão grande, né? Então a gente começa a fazer a mesma coisa. Os que estão perto da gente, o nível de misericórdia é um. Os que estão longe da gente, o nível de misericórdia é outro. E é isso que o Senhor fala. Ou seja, a questão do suborno é terrível. Nunca se deixe ser subornado. Nunca. Às vezes as pessoas chegam com níveis de ofertas, níveis de presentes, para tentar cegar a vida daqueles que podem julgar a sua vida. Irmãos,
Nunca dê uma oferta, nunca dê um presente pensando em calar aqueles que estão cuidando de você ou que é responsável pela tua vida. Duas coisas você está fazendo. Um, deixando de ser alinhado. Dois, subornando. E aquele que aceita o suborno, então, principalmente, porque ele vai perverter a justiça. Amém? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Cuidado com tentar passar à frente daquilo que você não pode passar à frente. Cuidado de tentar criar caminhos através de modos ilegais. Ter cuidado por não tentar dar jeitinho. Eu já contei isso várias vezes. Uma vez eu estava em um país e o camarada chegou para mim, eu estava com o meu carro, e me pararam, e aquela coisa toda, e não sei o quê, e olhando defeito, porque você está todo errado, legal. Eu estava legal no país, tanto eu quanto o meu carro, e eles querendo suborno, um país bem hábito a suborno. E como eu comecei a ver que as pessoas têm essa mentalidade, não, mas se não der, meu irmão, se não der, eles vão arranjar confusão, se não... Tipo assim, você tem que dar. Eu falei, não vou dar suborno, principalmente para o policial, que tem que estabelecer a lei, como que eu vou dar suborno? E o cara me parou, não, tá tudo errado. Eu falei, não estou errado, eu estou certo. Não, você está errado. Eu falei, não estou errado, estou certo. Está tudo aqui, mostrei meus documentos, tudo documento passando na alfândega, nessas coisas todas. Todos os meus documentos aqui, como que eu estou errado? E vai para lá, vai para cá, não, agora você vai ter que ir lá conversar com o comandante, que não sei o quê. Eu falei, vamos conversar com o comandante, mas eu não estou errado. E aí eu já sabendo da coisa, falei, meu irmão, de mim você não vai tirar nada. Foi bem claro, de mim você não tira nada. Eu não vou te dar nada. Aí eu até falei, olha, eu sou um pastor e eu não vou ser injusto. Não, mas você vai conversar com o meu comandante, porque não sei o quê. Eu falei, vamos conversar com o comandante. Chegando lá, o cara, não, você está errado, você vai aprender agora a andar no país dos outros e que não sei o quê. Eu falei, beleza, mas eu não estou errado. E nem adianta que eu não vou te dar nada. E mas você vai ganhar uma multa. Eu falei, então dê multa, mas eu não vou te dar nada. E a gente ficou ali. E ele indo, me chamou para um canto, me colocou em pressão. E eu na minha, eu não vou te dar nada. Então você quer dar multa, dê multa. E aí daqui a pouco ele pegou meus documentos, que ele estava tudo errado, pegou meus documentos, tá tudo certo, tá tudo certo. Você é pastor mesmo? Eu falei, sou pastor. Vai. Abençoar nosso país. De jeito, falei, rapaz, me segurou meia hora falando que estava tudo errado. Depois, tá tudo certo. Seus irmãos, a cultura do suborno é terrível. E aí você vai vendo o nível de miséria que vai entrando por causa do suborno. Então, cuidado, querido. Não aceite suborno e nunca suborne ninguém para subir ou ter primazia na frente de coisas que você não tem capacidade de estar. Porque quando eu vejo suborno, eu vejo a incapacidade de ser alguém. Porque se eu preciso pagar, ou se eu preciso comprar alguém para que essa pessoa me dê atenção ou me coloque na frente, é porque eu não tenho capacidade de estar onde eu estou. Então aqui entra duas questões. Quem suborna, principalmente na área financeira, na igreja, ministério, é porque você já está colocando na tua testa, eu sou incapaz de ser alguém, por isso eu preciso comprar. Então, cuidado, querido. E cuidado para não receber suborno. Porque o suborno cega até mais o inteligente. Então, se você é um líder, se você é um pastor querido, agora eu estou dizendo seriamente, que aqui tem muitos líderes que nos assistem. Cuidado com o irmão dizimista alto, para que você não feche os teus olhos para isso. O irmão, o dízimo dele é alto, tadinho dele, Não, meu irmão. Como eu sempre falo, o pau que dá em João, dá em Francisco, dá em Antônio, não tem problema. Corrige todo mundo.
Mas apóstolo, e se ele sair? Querido, quem sustenta a tua igreja não é irmão. Quem sustenta o teu ministério não é irmão. Quem sustenta a tua vida não é irmão. É Jesus. Então, corrija, corrija, corrija. E se for necessário, aplique disciplina. Não importa o que essa pessoa faça. Seja na área financeira, seja na área do trabalho, seja a pessoa mais disponível para o ministério. Às vezes ela não é a maior dizimista, mas ela que está sempre ali como sendo o pau para toda a obra. Você está errado. Corrija do mesmo jeito que você corrige aquele que não faz nada. Por quê, querido? Porque isso vai trazer peso de justiça sobre a tua vida. E vai trazer peso de glória. Então, haja com severidade. Quantas vezes eu também aqui, outro ponto. Irmãos, líderes, eu falo porque eu já vi muito isso acontecer. Muitas igrejas e líderes sendo destruídas por causa de família. Como assim? Ah, os meus filhos podem fazer o que quiser. Agora, o filho do irmão, meu irmão, nós sentencia, né? Bate com força. Bate com força. A minha esposa pode fazer o que quiser, mas o membro da igreja arrebenta o pau. Entendeu? Meu marido pode fazer. Não, não, querido. Corrija do mesmo jeito. Se errou, errou. Você entendeu aqui? Se errou, errou. Tá errado. Não estou dizendo para expor, mas eu estou dizendo para corrigir. Tá errado, tá errado. Se você não aceita algo do irmão, não aceite também do filho, não aceite também. Ou seja, se vai para banco, vai para banco todo mundo que errou. Se é para ser corrigido, todo mundo que errou vai ser corrigido. Isso eu estou dizendo para líderes agora. Nós precisamos entender algumas coisas para que nós não sejamos injustos. Amém? Para que não sejamos injustos. Nós temos que ser justos. Amém, queridos? Não aceite suborno e não suborne. Eu não estou dizendo para expor ao ridículo. Eu estou dizendo para corrigir com a mesma vara que você corrige um, você corrige outro também. Amém? Outro ponto. Problema no trabalho. Provérbios 27, 23 ao 24. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque a riqueza não dura para sempre, nem a coroa de geração em geração. Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Provérbios 6,6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os teus caminhos e ser sábio. Provérbios 13:4. Ó preguiçoso. Perdão. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma do diligente se farta. Provérbios 20, versículo 13. Não ames o sono, para que não empobreça. Abre os olhos e te fartará do teu próprio pão. Um outro ponto aqui, queridos, que pode trazer uma maldição financeira são problemas no trabalho. Olha, como eu já vi pessoas que são serviço geral, entenda bem, serviço geral querendo ter o mesmo reconhecimento do especialista. Seja em todas as áreas. Você entendeu? O serviço geral querendo ter a mesma retribuição econômica do especialista. Ou seja, isso não é sorte, isso é empenho. Então, tem muitas pessoas que se empenham, estudam, se capacitam, mas todas as vezes que eu sou negligente na obra do trabalho,
com certeza, querido, eu vou ter problema financeiro. Eu vou fazer uma pergunta para você. Há quanto tempo você trabalha na empresa que você está? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Qual foi o teu empenho e desempenho nessa empresa? Eu já vi pessoas que estão há 10 anos no mesmo lugar, 5 anos no mesmo lugar, e continua sendo a mesma coisa. Pessoa que chega atrasada, e aqui eu vou dizer uma coisa séria para os crentes aqui. Eu conheço um monte de empresário, que eles falam assim, apóstolo, vou ser sincero. Cara, eu amo a igreja, eu amo tudo, mas só não me pede para colocar crente para trabalhar para mim, não. Porque são os piores. São as pessoas que menos trabalham, são as pessoas que mais reclamam, são as pessoas que mais faltam, e são as pessoas que, no fim de tudo, botam na justiça. É os crentes. Por quê? Porque a gente... Não, nós é filho do rei, meu irmão. Nós é filho do rei. E principalmente se o patrão é da igreja. Aí, meu irmão, aí nós senta e deita, né? Porque ele tem que ser, irmão, ele tem que ser bom, ele tem que entender a minha... Ele tem que entender. Não, querido, cuidado com isso, pelo amor do Pai Eterno. O apóstolo Paulo ele fala exatamente isso. Ele fala, olha, quando ele começa a dizer da liberdade, é muito interessante quando ele fala, agora vocês são livres, mas ele fala, olha, vocês são livres, mas preste atenção, vocês são livres em Cristo. Você que foi achado no Evangelho, ou seja, você que foi alcançado pela graça sendo escravo, continua sendo escravo do seu Senhor e trate ele muito bem, como você estivesse trabalhando para Cristo. Você entendeu aqui? Não pense que agora você é crente, você está livre agora, meu irmão. Ele falou, não. Trabalhe de igual modo. Irmãos, como nós vemos os crentes sendo os piores, e isso me traz indignação. Se você realmente diz que é crente, você tem que ser o que mais se destaca, na tua empresa. Por quê? Porque você não bebe final de semana, você não gasta o teu dinheiro à toa, você deveria ter mais inteligência, porque agora a palavra de Deus está em você e você tem luz. Você deveria ser o mais esperto. Como eu vejo as pessoas já se auto-amaldiçoando, não consigo aprender isso não. Não consigo aprender isso não. Não, querido, você não é burro. Você tem a luz dentro da tua vida. E a glória do Senhor está dentro de ti. Então todo bloqueio, toda burrice foi embora quando você se converteu. Eu sempre costumo dizer, crente tem que ser os mais inteligentes. Amém? O crente, naquilo que você faz, você tem que fazer bem feito. Você é o mais inteligente. Então, todas as pessoas que têm problema, irmão, vamos lá. Que hora que você chega no trabalho? Você é sempre que chega atrasado? Quer sair mais cedo? E sempre é o último que chega e o primeiro que quer sair? Como o crente dá mau testemunho? Então, todas as vezes que você, por exemplo, chega atrasado, você está roubando. Não sei se você sabia disso. Porque o teu patrão te paga por hora trabalhada. Então, você tem uma carga horária, por exemplo, de 8 horas por dia. Ele te paga 8 horas do teu tempo todos os dias. E se você chega atrasado sempre, você está comendo, ou seja, roubando o tempo que não é teu. O teu patrão, ele te paga 8 horas do teu dia. Então, meu irmão, essas 8 horas, entenda, não são mais tuas. Você se sujeitou a vender 8 horas do teu dia e a tua capacidade de produzir nessas 8 horas para o teu patrão. Aí, mas aposta, ele não paga bem. Querido, você aceitou. Você aceitou estar nesse lugar. Então, trabalhe de um modo de excelência. Toda vez que eu falo sobre esse assunto, por exemplo, eu lembro de José. Gente, José ele é escravo. E o cara foi o escravo mais top que existiu, a ponto do patrão dar tudo para ele. Dizer, cara, você pode... Como que você pode? Você pode governar minha casa inteira. A única coisa que eu não te dou é minha esposa. O restante é tudo teu. Depois que o cara vai para a cadeia, você vê que o cara só teve em lugares ruins. O cara foi o preso mais top que tinha, a ponto de ele ficar agora sobre a direção da cadeia. Então, meu irmão,
passe a ser, agora eu vou dizer como crente, se você é crente, querido, que os teus patrões possam ter plena confiança em você, porque isso é testemunho de glória. O que eu mais vejo é crente sendo a pessoa menos confiável dentro de um ambiente de trabalho. Em que menos podemos confiar o crente. Em que menos podemos confiar o crente, porque ele está sempre reclamando, sempre fazendo um montinho dentro do trabalho. É porque esse patrão que a gente sabe o quê? Porque, irmão, você é o menos que tem que dar trabalho. Na verdade, o cara tem que mais confiar em você. Falar assim, é isso daqui que é crente, rapaz. Eu quero esse Deus teu aqui. Observe a vida de Daniel. O cara, ele onde ele chegava, no final, os reis falavam, cara, o Deus de Daniel é o Deus mais top que existe. Mas por quê? Por causa do testemunho de vida de Daniel. Então preste atenção, irmão, se você trabalha, amém. Se você trabalha com afinco. Seja alguém que realmente faça bem feito. Isso é servir a Deus. Servir a Deus, querido, é você servir com excelência. A gente vai entender pessoas que, por exemplo, na igreja, eu vou logo entender como eles são lá fora. Eu vejo muitas pessoas dizendo, olha, apóstolo, eu não consigo prosperar. Não. Aí você vai logo puxar a ficha da pessoa. É a pessoa mais relaxada, descompromissada, é a pessoa que mais reclama, é a pessoa que mais chega atrasada, é a pessoa que mais murmura, é a pessoa que... E aí que é que Deus honra, porque eu sou filho da luz. Não, querido, você não é filho da luz, você é filho das trevas. Pior do que quem é das trevas. Porque quem está na luz, querido, precisa dar bom testemunho. Então, seja uma pessoa de excelência. Aonde você trabalha, seja de excelência. Seja uma pessoa dedicada. Porque aí sim o Senhor te honrará. Amém? O Senhor não te honra porque você é crente. O Senhor te honra porque você é justo. Entenda isso. O Senhor nunca vai honrar alguém porque é crente. O Senhor sempre vai honrar alguém porque é justo. E os justos reinarão, não os crentes. Amém? Então, entenda isso. Se você é crente, dê bom testemunho. Toda pessoa que dá problema, que tem problema no trabalho, vai ter problema financeiro, como uma maldição e como uma consequência. Amém? Então, não faça nada relaxadamente. O Senhor diz, maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Seja isso na igreja, seja isso aí no teu trabalho, na tua economia. Como nós estamos falando de economia, faz bem feito. Tudo que você pegar para fazer, faça bem feito. Faça com excelência. Faça de uma forma tremenda. Se destaque. Eu sempre falo, querido, se você faz alguma coisa, seja o melhor no que você faz. Seja referência no que você faz. Faça com excelência. Ah, mas não é para que as pessoas reconheçam, não. É porque você é um cristão. Você vai fazer com excelência. Não importa se as pessoas estão vendo ou não estão vendo. Faça com excelência. Amém? Todos aqueles que fazem relaxadamente, pode ter certeza que nunca vão prosperar. Amém? Outro ponto. Tomar decisão só e não buscar os conselhos de Deus para os teus negócios, para a tua vida. Provérbios 13, 8. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Querido, busque sempre conselhos em todas as áreas, busque conselhos. Todos aqueles que querem fazer as coisas sozinho, primeiro já tem uma crise de orfandade terrível, então já aí nada vai dar certo, porque eu já falei, todos os órfãos estão no lugar de ser ocultado
até mesmo das palavras e bênção do Senhor. Então, se você quer fazer as coisas sozinho para mostrar que vai dar certo, para mostrar que você pode crescer, irmão, você já está com uma crise de orfandade terrível e provavelmente vai dar errado, né? Porque o órfão, ele sempre vai estar debaixo de uma sentença de fracasso. Então, bota aqui, querido. Todas as vezes que você vai fazer alguma coisa, tome uma direção, pergunte, converse com pessoas que estão no ramo, pessoas que estão fazendo isso que você está fazendo. Pegue 1, 2, 3, 4 opiniões. Seja instruído nisso. Seja instruído. Seja pontos pequenos. Saiba ouvir instrução. Como é difícil, como eu vejo pessoas quebrando cara, porque não sabe pedir instrução. É tão simples. Peça instrução. Tem gente que pratica isso por religião, né? Como eu já vi isso. Após, o que você acha? Ó, isso aqui vai dar errado. Não, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Ah, então tá bom. Que legal. Já falaram isso para mim, né? O que você acha disso aqui? Não, isso aqui tá errado aqui. Não, mas eu vou fazer desse jeito. Foi Deus que me mandou. Então tá bom. Quantas vezes eu recebo esse tipo de coisa, irmão? E não é uma vez ou não, é várias vezes. O que você acha sobre esse assunto? Então, eu acho que daqui, isso aqui. Não, mas Deus falou que é assim, assim, assim. Por que você me pergunta? Você só quer um selo de validade? Então, assim, saiba ouvir instrução. Saiba ouvir uma direção. Saiba ouvir conselhos. Amém, queridos? Há um ditado, né? Que eu ouvi muito, minha esposa fala muito, né? Quem não ouve conselho, ouve coitado. Né? Então, irmão, ouve conselho. Não custa você ouvir conselhos. Ouve de uma pessoa, de 2 pessoas, de 3 pessoas, de 4 pessoas. Ouve, querido. Sabe qual que é o problema? É que a gente pensa que os outros sempre estão errados. Ouve conselho, querido. Às vezes isso pode livrar a tua vida lá na frente de problemas. Quantas vezes eu vejo pessoas com problemas porque não ouviram conselhos de pessoas experientes, de pessoas posicionadas, de pessoas que estão lá na frente, às vezes, pessoas que sofreram o que você poderia não sofrer. Eu costumo dizer isso, quem tem pai é obrigado a sofrer menos. Vou dizer isso de novo, querido. Quem tem pai, ele é obrigado a errar menos. Por quê? Porque tem alguém que já errou o que você errou. Você entendeu? Então, se está falando cuidado, é porque, às vezes a gente fala assim, mas se a pessoa não tem moral para falar comigo. Não, querido. Se ele é um pai na tua vida, ele tem moral. E segundo, às vezes ele errou exatamente onde você errou. Vamos lá, querido. Para e pensa aqui. Quantas coisas hoje, na idade que você está, você fala, se eu tivesse ouvido meu pai, se eu tivesse ouvido a minha mãe, eu tinha errado menos. Né? Às vezes a gente fala isso para os filhos, a gente faz, é uma sequência, né? Às vezes a gente fala para os nossos filhos, filho, eu vou dizer uma coisa. Aí chegar lá na frente, você vai dizer, se eu tivesse ouvido os meus pais. Quem não tem filho que já falou isso, né? Mas por que você fala isso? Porque você também não ouviu. Você entendeu? Então hoje nós temos a carga de experiência. Rapaz, se eu tivesse ouvido, eu tinha errado menos. Aí você quer orientar o abençoado lá na frente. E ele muitas vezes não vai também ouvir. É uma consequência de erros. Então, às vezes, aquele que está falando com você, às vezes aquele que está comentando algo com você, a opinião que está te dando, às vezes foi de uma pessoa que errou. E por isso ele falando, cara, eu errei, não tenta ser super-herói. Essa área aqui não vai dar certo. Não vai dar certo. Essa área aqui é assim, você está quebrando um princípio. Não vai dar certo. Você entendeu? Então, ouça conselho, busque conselhos. Busque conselhos do teu esposo ou da tua esposa. Busque conselho do teu cônjuge. Quantas vezes eu vejo cônjuges fazendo as coisas que não escuta conselho, porque a gente sempre vê que o outro está errado. Irmão, será que o outro está sempre errado? Quantos maridos aqui, já no fim das contas, vai sempre ouvir, né, a mulher dizendo, te falei, falei que não ia dar certo. Então, assim, nós precisamos tomar esses conselhos, porque a gente sempre se acha o sabe-tudo, o sabichão. Então, cuidado com isso.
Às vezes a gente não sabe tudo não, querido. A metade da revelação está com o outro. Então, cuidado. Cuidado com essas coisas. Amém? E por último aqui, para a gente terminar por hoje. Dedicar-se à usura e prestar dinheiro a juros exorbitantes. Se o cônjuge for negativo, aí é um outro ponto, né? Pergunta, mas se o cônjuge é sempre negativo, sabe o que é interessante? Vou colocar aqui os temperamentos, é muito legal. Depois a gente pode entrar aqui falando só sobre temperamentos. Já ministrei várias vezes, mas é legal a gente sempre ministrar. O colérico e o sanguíneo, eles são sempre muito otimistas. O fleumático e o melancólico são sempre pessimistas. Então, por natureza, um fleumático ou um melancólico, eles vão ser negativos. Mas aqui entra um problema sério do colérico e sanguíneo. Porque o colérico e sanguíneo, para eles, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Então, se tem 10 coisas, 9 está dizendo que vai dar errado e uma está dizendo que vai dar certo, a gente se pega no que vai dar certo. Vai dar certo, mas tem que ter fé, tem que ter fé. Não, querido, não é fé, isso é loucura. Já está tudo dizendo que vai dar errado. Entendeu? Já para um melancólico e um fleumático, tudo vai dar errado. Tem 10 coisas, 9 está dizendo que vai dar certo. E uma que vai dar errado, não, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Então, se você é um colérico ou um sanguíneo, e você é casado com alguém que é negativo, saiba equilibrar isso. Ou seja, qual é o ponto que ele está dizendo que vai dar errado? Entendeu? Para um pouquinho. Avalie pela visão dele. Não estou dizendo que você não possa fazer, mas às vezes avalie o ponto que ele está dizendo que vai evitar com que você erre, ou que você seja mais rápido no teu acerto. Porque às vezes você está vendo, vai dar certo. Mas, sim, pode dar certo, sim. Com certeza. Porém, poderia dar um certo mais acelerado. Porque alguns pontos que você não viu, ele está vendo. Né? A outra pessoa está vendo. Então, sempre quando você fala não vai dar certo, para um pouquinho, avalie o ponto. Mas tá, o que você acha que não vai dar certo? Às vezes ele está sendo pessimista, mas ele está vendo um ponto que você não analisou. Que vai dar certo, mas vai dar certo com algumas percas que poderia não ter. Entendeu? Então, é sempre bacana avaliar. Né? E os pessimistas sempre avaliar o otimismo do outro. Né? Tá, por que eu estou dizendo que vai dar errado? Né? O outro está dizendo que vai dar certo. Ou seja, sempre avalia pontos. Se o teu cônjuge é o oposto de você, aí que eu falo, aí que não deveria errar, porque tem os pontos de vista. Né? Avalie os pontos de vista, isso faz com que você seja acelerado. Né? Erre menos. Dedicar-se à usura ou emprestar dinheiro a juros. Provérbios 28:8. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta para os que se compadece do pobre. Provérbios 14:31. O que oprime ao pobre, insulta aquele que o criou. Mas a este honra o que compadece dos necessitados. Provérbios 19:17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga com seu benefício. Então, por último aqui a gente está falando, então, aqueles que têm os olhos na usura e na ganância. Apóstolo, é pecado emprestar dinheiro a juro? Você decide. Diz que 0800 80, brincadeira. Preste atenção aqui, irmãos. O emprestar dinheiro a juro depende. Vai depender muito do como você vai fazer. Olha o que o Senhor diz. Ao teu irmão, não cobre juros. Você entende aqui? Se é o teu irmão, supra a necessidade dele. E não cobre juros. Então, essa é a recomendação. Tem gente, sim, vou colocar aqui os judeus, né? Os caras são fera na questão bancária. Se você pegar toda a linha de banco, a maioria dos banqueiros é judeu, meu irmão. Os caras são
top nas galáxias. Mas a gente vai ver aqui uma questão que o Senhor diz, ao irmão, não, ao irmão não. Ao ímpio, meu irmão, ao ímpio é uma outra coisa. Agora, ao teu irmão, não. Você entendeu? Então, se você, às vezes, quer emprestar, querido, se ao ímpio, amém. Agora, ao justo, ao irmão, não cobre juros. 2, nunca explore a necessidade do necessitado. Que esse é um outro ponto. Por exemplo, quem procura agiota é quem já está lascado. Ficou mudo aí, não, né? Não. Quem procura um agiota, meu irmão? Quem procura agiota é quem já está totalmente lascado em todos os níveis. Mas vai para um agiota. Né? Porque ele já não tem mais crédito no banco, já não tem mais crédito em nada. Aí ele pula para o agiota. O agiota sabe disso. Aí é 10% de juro, 8%, 15%. Por quê, meu irmão? Porque o cara não tem mais para onde correr. E eu já vi muita agiota fazendo isso. Eles exploram a necessidade do necessitado. Isso é interesse, isso é usura. Então, cuidado, querido, com isso. Eu vou dizer isso para várias coisas. Você está comprando algo de alguém. Você está sendo justo no que está pagando? Eu vou te dizer como. A pessoa está necessitada, vai vender uma moto para você. A moto vale 5 mil. Você vê que a pessoa está necessitada. Você diz, olha, o negócio é o seguinte, cara. Te dou 2.500. Se quiser, eu agora, no cash. Gente, isso é explorar demais a necessidade da pessoa. Isso pode gerar uma maldição terrível. Cuidado para você desvalorizar demais as coisas dos outros. Ah, mas apóstolo, é que a gente está... É comércio. Cuidado com esse tipo de comércio. Que isso pode prejudicar tuas finanças todinha. Às vezes você pode ganhar muito, porém a tua próxima geração perder tudo. Cuidado com isso. Cuidado com como diz, o abuso dos ganhos. Foi bem interessante, ontem eu passei por algo semelhante, né? Tinha ido para Brasília, e quando eu cheguei, meu carro estava no estacionamento, então eu coloquei meu carro 2 horas da tarde, de quinta, 2 horas da quinta. Aí fiquei, então, 2 horas da sexta, um dia, 2 horas do sábado, 2 dias, 2 horas do domingo, 3 dias, e 2 horas da segunda que eu cheguei, 4 dias. Mas eu cheguei 11 horas da manhã. Então foram 3 dias e 21 horas. Quando o cara foi me cobrar, ele falou, não, foi 3 diárias. Eu falei, não, pô, foi 4 diárias. Não, mas não deu até 2 horas. Eu falei, não, cara, mas foi falta 2 horinhas, 3 horinhas. Não, eu vou te pagar 4 diárias, meu irmão, você tá doido? Eu te deixei aqui, eu vou te roubar por causa de 3 horas. Isso para mim é roubo, cara. Eu deixei meu carro aqui, eu estou usufruindo do teu trabalho não, é 4 diárias, toma aqui. É 4 diárias, meu irmão, você tá doido. Então, sabe, às vezes a gente explora a necessidade do necessitado. Cuidado com isso. Cuidado com essas coisas que às vezes a gente coloca como bênção de Deus. Não, meu irmão, seja justo. Cuidado com você se aproveitar das necessidades. E é aqui onde o Senhor está dizendo, por exemplo, olha o que ele diz em Provérbios 28:8. O que aumenta os seus bens com juro e ganância, ajunta para os que compadecem do pobre. Ou seja, tem muita gente que está trabalhando só para juntar dinheiro para o justo. Vai chegar um momento que o Senhor vai fazer a transferência. Pode trabalhar, trabalha muito, porque aí depois isso tudo vai ser direcionado para o justo. O que oprime o pobre, Provérbios 14:31, o que oprime o pobre insulta aquele que o criou. Mas a este honra o que compadece dos necessitados. Então, a minha avaliação aqui é pecado? Para os irmãos, a Bíblia diz que não.
2, nunca explore, até do ímpio, a necessidade dele. Amém, querido? Cuidado para você não ser explorador de necessidades. Amém? Vamos orar? Diga assim comigo: Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão hoje. Por muitas vezes ter entrado como um fiador e colocado os meus recursos a perderem, porque eu me comprometi com as minhas palavras. Peço perdão também por todo suborno, por todas as vezes que eu comprei ou fui vendido por alguém. Perdoe e apague as memórias, em nome de Jesus. Peço perdão também, Senhor, por não ser uma pessoa dedicada no meu trabalho, por fazer o meu trabalho relaxadamente, por não honrar o teu nome e por não ser fiel à luz que está em mim. Peço perdão, Senhor, por não consultar a tua palavra e nem tomar opiniões quando fui fazer negócio. E também te peço perdão por ter os meus olhos ávidos na usura e nos ganhos ilícitos, por querer aumentar os meus recursos, explorando a necessidade do necessitado. Perdoa-me, Senhor, e perdoa a minha descendência. E perdoa, Senhor, meus antepassados que usaram desses subterfúgios para ganhar dinheiro. Que o Senhor limpe as memórias e que o Senhor me perdoe hoje, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro pelos teus filhos agora, pedindo que o teu sangue venha sobre eles, limpando cada um deles dos pecados, transgressões e iniquidades. Que a justiça seja a marca dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Shalom, queridos. Deus abençoe. Um grande abraço.